A Mónica referiu, eu sou a Ana e vou falar agora do enquadramento do nosso tema, que é o encerramento de contas. Vou-vos falar da definição do encerramento de contas, os prazos que são necessários, os passos que são necessários para validar os dados e para fazer as validações inclusivas de SWOT antes de se efetuar o apuramento de resultados. Vamos falar dos passos a efetuar para fazer o apuramento de resultados. O fecho de contas deve ser feito anualmente, é uma obrigação legal imposta pelo artigo 18 do Código Comercial. O encerramento deve ser concluído até ao 31 de março ou até ao dia 31 de maio, no caso das sociedades que apresentam contas consolidadas ou que apliquem um método de equivalência patrimonial. Antes de se efetuar o apuramento de resultados, deve-se fazer algumas validações. Verificação do inventário, confirmação dos ativos fixos, conciliação bancária. Para ajudar aqui neste ponto na conciliação bancária, agora existe uma novidade no PHC Web, que é o Banco Connector, que é um módulo que eu vou falar mais à frente, antes da Mónica efetuar a demonstração do apuramento de resultados. Devem verificar a conferência de clientes e fornecedores, efetuar a confirmação da conta do pessoal, validar a conta do Estado, verificação dos acréscimos e deferimentos, controle das remunerações, os gastos das viaturas e o cruzamento com o portal das finanças. Ainda antes de se efetuar o encerramento de contas, também é necessário efetuar algumas validações. Neste caso, ao fazer o apuramento do ano 2023, no mês 12 e nos meses seguintes, é necessário validar se o ano 2022 está encerrado, é uma situação que ocorre muito, de começarmos a efetuar o apuramento, mas o ano anterior não estar encerrado por algum motivo. Verificar se os saldos iniciais do ano 2022 coincidem com os... ao contrário. Verificar se os saldos iniciais do ano 2023 coincidem com os saldos finais do ano 2022, ou seja, do ano anterior. Verificar se foi feita a transferência do resultado líquido para os resultados transitários do ano 2023, se o documento pré-definido associado ao apuramento de resultados está configurado com a opção há apuramento no tipo de SAFT, verificar se existem contas com saldos contra natura face ao tipo de saldos da taxonomia associados e se as contas que devem estar saldadas em determinado momento estão saldadas, ou seja, por exemplo, se após se efetuar o apuramento do custo das existências vendidas e matérias consumidas, ainda existe contas cujo saldo ainda não é zero após a transferência para o inventário. A Mónica depois na demonstração vai demonstrar esta situação. O PHC, como é um programa certificado, tem o selo SWOT. O SWOT foi implementado, vamos dizer assim, pela Portaria 293/2017, de 2 de outubro. A portaria é essa que vai criar um selo de validação AT, que é o SWOT, que define as regras da sua atribuição aos programas de contabilidade, relativamente à produção do ficheiro da auditoria SAFT, que vocês todos estão habituados a tirar o SAFT mensal. Para fazer o apuramento, como falei, deve-se fazer esta verificação SWOT. E antes disso, o que é que se deve fazer sempre? A verificação da consistência no plano de contas, e depois sim verificar a integridade do SWOT. Verificando as regras da criação do plano de contas, vai verificar as definições de taxonomia de acordo com a norma aplicável e vai validar os saldos. Agora a Mónica vai-vos falar como é que o PHC responde na realização de apuramentos. Passando agora aqui para a parte do PHC e ainda relativamente a estes dois últimos slides que a Ana esteve a falar, vou mostrar também um pouco na demonstração como é que o PHC faz estas validações no momento do apuramento de resultados. Todas estas validações, acredito que já vos tenham acontecido em algum momento em que estão a apurar resultados. Obviamente, não digo todos os erros. Peço desculpa, estão a indicar que não estão a ouvir bem.
Conseguem me ouvir neste momento? Não sei se é só ali a questão, se é só a Dária, se os outros utilizadores também me conseguem ouvir bem. Agora ia pedir que me dessem feedback. Já desliguei o meu micro, voltei a ligar neste momento. Neste momento, conseguem ouvir? Tenho a indicação, sim, que não estavam aqui. Sim, melhor? Ok. Agradeço então o feedback, vou prosseguir. Alguma coisa peço que me indiquem novamente. Pronto, eu estava a fazer referência, obrigada, à parte das validações no apuramento de resultados, que acredito que a todos vós já devem ter dado alguns destes erros que a Ana estava agora a falar nos slides anteriores e vamos depois falar sobre eles na demonstração. Em relação às validações SWOT, são validações que o PHC faz neste âmbito, portanto, estas mensagens que ele faz no apuramento de resultados são de acordo com as validações SWOT. Conseguem me ouvir? Tenho aqui a indicação. Sim, obrigada. Peço desculpa. E relativamente também à verificação de consistência, é uma operação que já conhecem também, que se faz no plano de contas e que também convém, aconselhamos a ser feita antes de começarem estas operações de fecho de ano. Pronto, avançando aqui agora para o nosso slide, como é que o PHC responde? Há a realização de apuramentos, portanto, apuramentos de mês 13, apuramentos de mês 14. Depois há então a parte das demonstrações financeiras, onde vamos retirar os mapas resultantes desses apuramentos, um balanço, uma demonstração de resultados. Aqui fazemos também referência à atualização das demonstrações financeiras, ou seja, onde é que vamos atualizar estes mapas caso surja alguma alteração. E também outro dos passos, obviamente, no fecho de contas, é a abertura de saldos iniciais para o período seguinte. Vamos fazer todos esses passos a nível de demonstração. Portanto, a primeira coisa a nível de fecho de ano será o apuramento das existências, para quem tenha inventário intermitente. Claro, quem tenha inventário permanente, esse apuramento já vai sendo feito à medida que são feitos os lançamentos, portanto, mensalmente ou diariamente, caso esteja configurado no PHC no inventário permanente. E depois outro dos apuramentos disponíveis é o apuramento de resultados, onde vamos efetivamente salvar as contas de custos e de proveitos. Fazendo aqui referência que o fecho do ano pode ser executado mesmo depois de terem sido iniciados os lançamentos no ano seguinte. Isto é lógico, é óbvio que é assim, porque obviamente que não vão fechar o ano logo no início do ano, vão fazendo lançamentos no ano seguinte e posteriormente então, quando tiver tudo preparado para o encerramento, irão fazer o encerramento do ano N-1. A transferência de saldos iniciais pode ser realizada a qualquer momento. Portanto, vocês podem fazer o encerramento do ano N-1, não quer dizer que façam logo a transferência de saldos iniciais. Pois temos é que ter o cuidado que a data de movimento no PHC faça referência ao mês 0. Isto para quê? Para que depois a nível de mapas consigam extrair corretamente. Portanto, uma abertura de saldos iniciais é sempre feita no PHC no mês 0. Depois um balancete ou um balanço que faça referência à abertura, portanto, tem que ser no mês 0 para os saldos saírem corretos. Portanto, entrando agora aqui mais a detalhe, no mês 13, apuramento do custo das existências vendidas. Para quem não tem inventário permanente, o PHC tem uma secção que faz esta operação automaticamente, ou seja, estão lá as contas configuradas, as contas de mercadorias, matérias-primas, subprodutos, desperdícios,
Estão todas listadas, isto já vem previamente configurado, e aqui o utilizador terá só que dizer qual é o valor que tem em inventário de cada uma delas. Portanto, o valor que tem, por exemplo, de mercadorias em armazém, e ele depois vai então saldar as contas de compras e de regularizações, colocando nas contas de existências do inventário final. Portanto, como está aqui nas notas, isto é apenas executado quando há um inventário intermitente. Após isto estar feito, é que vamos então para o mês 14, que é no mês 14 que deveremos fazer o apuramento de resultados. É onde vamos, obviamente, saldar as contas de custos e proveitos, por contrapartida das contas de resultados. Aqui nesta fase vai-vos aparecer sempre 3 configuradores. Aqui estamos a ver uma imagem do PHC Web, é igual no desktop, funciona da mesma forma. Vocês vão ter sempre 3 registros, um que vai saldar a classe 6 e a classe 7, o outro vai saldar, obviamente, também a classe 6 e a classe 7, mas com o saldo respectivo ao contrário, e no último vamos então saldar para a 818. Portanto, estes 3 configuradores que vêm de base no PHC, também o utilizador aqui não tem que configurar nada, apenas tem que executar este ficheiro para que o apuramento fique realizado e daí por seguinte conseguir então consultar os mapas e conseguir então fazer a abertura de saldos iniciais. Que a Ana vai agora também falar um pouco na teórica sobre esse tema. Depois de se efetuar o apuramento de resultados, que a Mónica acabou de referir, podemos obter as demonstrações financeiras. Temos o balanço, que é obrigatório, a demonstração dos resultados por natureza, de acordo com a norma da empresa, distribuição dos fluxos de caixa quando é aplicável, o anexo quando aplicável, as demonstrações de alterações de capital, também quando é aplicável, tal como a demonstração dos resultados por funções. Para atualizar estes mapas, no PHC Web deve-se aceder ao monitor de Settings Update. Aqui, por exemplo, temos os mapas a atualizar do balanço. Se nós quisermos atualizar o balanço de uma microentidade, por exemplo, selecionamos aqui este primeiro e clicamos em descarregar para atualizar o mapa no nosso PHC. Caso seja uma pequena entidade ou uma microentidade, também temos a opção no respectivo documento e tal como a norma geral. Aqui está o exemplo do balanço. A demonstração de resultados e os outros documentos que falamos anteriormente atualizam-se no mesmo local, no monitor de Settings Update, que na demonstração vamos mostrar onde se localiza no PHC Web. Por fim, já fizemos o apuramento, já obtemos as demonstrações financeiras do ano, neste caso é o ano 2023, vamos fazer a abertura dos saldos iniciais do ano 2024. Ou seja, acedemos ao menu da contabilidade, vamos efetuar a abertura do saldo inicial com a data 1 do mês 0 de 2024, colocamos a descrição, saldos iniciais, o diário normalmente já vem definido por defeito os saldos iniciais, o documento de saldos iniciais e preparamos o documento contabilístico para lançar os saldos iniciais do ano 2024, que vão ser iguais aos saldos finais do ano 2023. Agora aqui para o nosso tema de fecho de contas, vamos passar para a demonstração do que tivemos a falar, mês 13, mês 14, mapas e depois a parte da abertura de saldos iniciais. Pronto, alguma dúvida que forem tendo no decorrer da demonstração prática, podem ir colocando aqui as questões, que a Ana também está aqui comigo e vamos respondendo à medida que for possível e que forem surgindo. Agora vou aqui partilhar
a minha área de trabalho. Pronto. Creio que estão neste momento a visualizar o meu PHC em versão web. Pronto. O primeiro passo que devemos então fazer na fase de fecho de ano, que eu aconselho sempre, antes de tudo, é irmos fazer uma verificação de consistência no plano de contas. Obviamente que eu estou aqui a mostrar em ambiente web, quem só tenha neste momento ainda a parte desktop, funciona exatamente da mesma forma, são os mesmos conceitos, é tudo da mesma forma, pronto. Estão familiarizados com esta parte da verificação de consistência no plano de contas, que é uma operação que fazem nas opções diversas. Portanto, aqui, o que é que convém vermos? Em que ano estamos posicionados? Eu estou posicionada ali no ano 2023, que é este ano que eu vou querer fechar. Primeiro que tudo, vou então fazer uma verificação de consistência. Vou aqui, neste caso, selecionar tudo. Tenho a opção de verificar ou de verificar e corrigir. E vamos então verificar e corrigir inconsistências. Portanto, neste caso não tenho aqui nenhuma inconsistência, portanto podemos prosseguir para os apuramentos. Vamos começar com a parte dos apuramentos de existências, imaginando que não tenha então o inventário permanente. Vamos aqui pesquisar. Aqui está ele. Pronto, aqui tem o configurador, tal como tem na versão desktop, e aqui o que eu vou ter que colocar é qual é o valor que eu tenho em inventário nas minhas existências. Eu vou então aqui colocar, que eu tenho aqui na minha nota, pronto, este é o valor que eu tenho aqui em mercadorias, isto é um passo que eu deverei fazer no mês 13, tenho que salvaguardar que tenho isto feito no mês 13, para depois prosseguir para os apuramentos seguintes. Então, aqui nos dados do documento contabilístico, vou pôr 31/13/2023, vou escolher aqui o diário de apuramentos, vou aqui colocar que quero este documento, o número do documento também já conhecem, posso aqui colocar manualmente ou se não colocar nada, o próprio PHC vai ter em conta a configuração que eu tenho para a numeração dos diários e vai colocar isso automático. Aqui tenho esta opção de dizer se é o último apuramento do ano ou não. Neste caso não é, porque ainda não estou a fazer o apuramento de resultados, porque senão ele iria-me validar aqui aquelas tais validações SWOT que falámos na parte teórica. E vamos então preparar o apuramento. Ele mostra-me aqui uns totais que me vai colocar e eu vou fazer lançar documento contabilístico. Então, neste momento, tenho um documento contabilístico lançado com sucesso. Portanto, tenho o meu apuramento de mês 13 de existências feitas. Vou então agora a documentos contabilísticos, só se eu quiser então consultá-lo. Vamos aqui ver o último registro alterado e aqui está ele, o meu lançamento no dia 31/13/2023, o lançamento de apuramento de existências. Pronto, este passo já está feito. Outra questão também que eu tenho que fazer no mês 13 é a nível também do imobilizado. E vamos então depois prosseguir para o mês 14 a nível de apuramento de resultados. Antes de prosseguirmos, se calhar, para o apuramento de resultados, vamos então falar um pouco sobre as validações SWOT que o PHC faz nesse momento em que eu estou a apurar os resultados. Vamos começar pela primeira mensagem de erro que o PHC vos possa apresentar quando estão a fazer apuramento de resultados, que é um erro bastante frequente, que é dar a indicação que o ano N-1 não está encerrado. Ou seja, estamos aqui agora para apurar 2023 e o PHC dá a indicação que o ano 2022 está aberto e vocês não podem prosseguir. Portanto, quando é que isto acontece? Isto não é suposto acontecer, mas quando isto acontece, quer dizer que, eventualmente, o utilizador foi fazer alguma alteração no ano anterior.
Quando é feita alguma alteração no ano anterior, vamos imaginar, eu fui alterar alguma coisa a 2022. 2022 já estava encerrado, o que é que vai acontecer? O PHC automaticamente vai-me reabrir o ano. Portanto, qualquer alteração que façam no ano já fechado, o procedimento habitual e correto seria apagar os apuramentos, alterar o que houvesse a alterar e fazer novamente o apuramento. Porque senão o que é que vai acontecer? O ano anterior vai ficar aberto, não se mexeu no apuramento e chega-se a 2023, tentamos fechar e ele não vai deixar porque o ano de 2022 está aberto, quando na verdade não está. Existe aqui uma tabela, que é onde vocês têm o ano onde estão posicionados, ali onde diz 2023, que é onde fazemos a mudança, portanto estamos a trabalhar em 2023, e existe uma tabela que se chama Gestão de Anos da Contabilidade. Nesta tabela de gestão de anos da contabilidade, aparece aqui a opção de fechar o ano. Vamos imaginar, este exemplo que eu estava a dar, por acaso nesta base de dados não é possível, porque ela só iniciou em 2023. Se ela tivesse iniciado em 2022 e se tivesse a acontecer esse erro, iria aparecer aqui a opção em 2022 de fechar o ano ou de reabrir o ano. Portanto, esta tabela de gestão de anos da contabilidade está disponível aqui na versão web. Na versão desktop ela não está visível para o utilizador. Por isso é que às vezes há necessidade de entrar em contato connosco e nós fecharmos o ano pela base de dados. Aqui na versão web ela já está disponível ao utilizador, portanto o utilizador poderia chegar aqui e clicar onde dizia fechar o ano 2022, que efetivamente já estava fechado, e poderiam prosseguir aqui no apuramento de resultados do ano 2023. Pronto. Isto é um dos erros que efetivamente costuma acontecer quando estamos a apurar resultados. Outro dos erros que eu tenho aqui também anotado, que é frequente, que já me tem acontecido bastantes vezes em assistência, é se os saldos iniciais do ano N coincidem com os saldos finais do ano N-1. O que é que acontece? Eu estou a apurar os resultados em 2023, ele vai validar se o saldo inicial de 2023 é igual ao saldo final de 2022. Por vezes, por algum motivo, não é, ele dá esta mensagem. Já, o que é que pode às vezes acontecer? Vamos imaginar, em 2022, na conta de caixa, terem determinado valor e em 2023 esse valor não ser o mesmo porque passaram alguma parte do valor em caixa para uma 2.1. Pronto, às vezes acontecem situações destas e vice-versa e ele vai então validar se o saldo final de um ano é igual ao inicial do outro para conseguirmos apurar o ano em que estamos posicionados. Para resolver este erro, tem mesmo que corrigir essa situação, senão ele não vai deixar prosseguir. Portanto, ou no final de 2022 ou no inicial de 2023, o saldo de cada uma das contas tem que coincidir. Forma mais fácil, na minha opinião, tiram um balancete final de 2022, um balancete inicial de 2023, comparam e veem onde é que está a diferença em cada uma dessas contas. Outro dos erros que possa também acontecer, que ele dá quando estamos a apurar resultados, é que é necessário a transferência do resultado líquido para o resultado transitado, outra mensagem que ele possa dar numa validação SWOT. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, vamos aqui observar os últimos 7. Quer dizer que, por exemplo, quando abriram saldos iniciais em 2023, ia lá o valor do resultado líquido na 818, quer dizer que esse valor não foi transferido ao longo do ano para os resultados transitados, e tem de ser. Portanto, esta 818 não pode ter aqui valor. Portanto, este lançamento também tem que existir feito no momento em que estão a apurar, neste caso 2023, é outra validação SWOT que é feita. Outra validação que o PHC também faz no momento do apuramento de resultados é se o documento que estamos a utilizar para esse lançamento está configurado para ser de apuramento, ou seja, existe uma tabela que vocês também conhecem, que é dos documentos pré-definidos.
Vamos aqui ver documentos pré-definidos. E agora vamos... até já está aqui, apuramento de resultados. Pronto, quando estamos a fazer o lançamento de apuramento de resultados, vocês têm que escolher lá o diário e o documento para aquele lançamento. Normalmente o diário é apuramentos ou apuramento de resultados e o documento apuramento de resultados. Esse documento pré-definido tem que ter na sua configuração o tipo de movimento para SAFT, a opção de apuramento de resultados. Pronto, isto é uma validação SWOT que agora é feita. Anteriormente, vamos imaginar, antes de existirem estas validações SWOT, isto era uma das validações, obviamente não era feita, e o que é que depois acontecia? Se este documento não tivesse criado com o A de apuramento de resultados, tivesse, por exemplo, com N de normal, o que ia acontecer era que iam tirar um SAFT da contabilidade e este movimento de apuramento de resultados no SAFT anual da contabilidade não ia sair com apuramento de resultados, mas sim com um lançamento normal ao longo do ano. O que é que isso fazia? Fazia com que os valores do SAFT não tivessem depois corretos a nível de saldos finais de contas. Isto acontecia bastante antes de ele fazer este tipo de validação. Portanto, atualmente o próprio PHC valida isso. Portanto, se este documento não tiver esta configuração, ou se tiverem a utilizar outro documento que não este, em que aqui esteja com N de normal, ele vai dar esse erro no momento em que estão a apurar e não vai deixar depois prosseguir. Depois, outra validação também, que falámos aqui na parte teórica anteriormente, é se existem contas com saldos contra a natura face aos tipos de saldo da taxonomia. Esta é das mensagens mais frequentes que costumam aparecer nos apuramentos de resultados. Vou explicar um pouco de onde é que isto se baseia e como é que funciona. Isto está relacionado com as taxonomias. Aliás, não era aqui que eu queria, era aqui na listagem de taxonomias. Pronto, aqui na listagem de taxonomias, aqui imaginando para a norma geral, porque isto depois depende de qual é a norma que estão a utilizar em cada uma das bases de dados, também fazendo um pouco referência a isso. Em cada ano da contabilidade onde estão posicionados, é onde conseguem consultar qual é a norma daquele ano contabilístico. Às vezes acontece muito, por exemplo, a entidade até ser uma pequena entidade e estar a utilizar a norma geral, ok? Mas tudo depende efetivamente do que estiver aqui na parte dos anos da contabilidade. Portanto, aqui na gestão de anos da contabilidade, a norma associada. É aqui, com base nisto, que o PHC se vai basear quer para as taxonomias, quer para as contas do plano de contas. Há contas depois, por exemplo, que se aplicam na norma geral, que não se aplicam nas micro, e aí não há taxonomia associada para determinadas contas. Portanto, o primeiro passo de todos é verificar qual é a norma contabilística no ano da contabilidade em que estamos a trabalhar. Obviamente que se de hoje para amanhã for para mudar a norma, quando estiverem a passar de ano, portanto, a abrir o ano seguinte, aí, nesse momento, é o momento ideal onde podem dizer, ok, em 2023 trabalhei com a norma de pequena entidade, em 2024 passei para a norma geral. Portanto, é na mudança de ano que deverão fazer essa mudança. Voltando aqui, então, à parte da listagem de taxonomias que estávamos anteriormente. Portanto, estou a trabalhar numa base de dados em 2023 que tem a norma geral, portanto, vou consultar as taxonomias da norma geral. Pronto. E aqui nas taxonomias eu consigo ver qual é a taxonomia, ela está aqui numerada, 1, 2, 3 por aí fora, a descrição da taxonomia, a que conta SNC se vai aplicar e qual é o tipo de saldo esperado. Ou seja, vamos imaginar... Até criar aqui uma conta mais para a frente...
Pronto, aqui por exemplo uma 219. Vamos imaginar que estão a apurar então os resultados e que vos dá esta mensagem de existem contas com saldos contra a natura face ao tipo de saldo da taxonomia. A mensagem não é exatamente esta, a mensagem, agora por acaso também não me recordo, mas é algo do género que a conta, vamos imaginar, 219 tem o tipo de saldo devedor quando o saldo esperado é credor. Pronto, é mais nesta lógica a mensagem que aparece. Aqui o que é que acontece? Significa que aquela conta no plano está com saldo devedor antes do apuramento de resultados e o saldo esperado é credor. Portanto, isto tem tudo a ver com a taxonomia. E só vão conseguir ultrapassar isso, efetivamente, ela tendo o saldo correto. Aqui, normalmente, neste tipo de erros, o que se costuma fazer habitualmente, é a transferência de saldos para uma que se aplique então ao caso, para que ela fique com o saldo esperado. Portanto, se esta 219 tem que ter um saldo credor, não podemos ter devedora no momento de apuramento de resultados. Portanto, temos que ver qual é o saldo, analisar a questão, fazer a transferência de saldos para outra conta em que se aplique, de forma a que esta conta 219 tenha então o saldo credor e se consiga realmente prosseguir no apuramento. Pronto, este é outro dos erros que acontece com muita frequência e tem tudo a ver com a taxonomia. Portanto, quando ele der essa mensagem, o que vocês têm a fazer é ir ao plano de contas, à conta que está a dar erro no apuramento, verem qual é o código da taxonomia que lá está, imaginando que seria aqui este 32, verem qual é esse código e verem na listagem de taxonomias qual é o saldo esperado. Ok, para a taxonomia 32, o saldo esperado é credor. Então eu já sei que não posso ter aquela conta com saldo devedor. Portanto, funciona dessa forma. Depois, por último, outra das mensagens que também acontece é se as contas que deveriam estar saldadas não estão saldadas. Acontece muito quando estamos a fazer apuramento de resultados, dar essa mensagem, por exemplo, contas de existências, alguma 3.1, qualquer coisa, devia estar saldada e não está saldada. Pronto, neste caso, já sabemos que temos que fazer o que fizemos agora aqui no mês 13, que é fazer o apuramento do custo das existências vendidas, para que não fiquem então por saldar essas contas que deveriam estar saldadas no momento de fecho de ano. Pronto, alguma questão que forem tendo nesta parte deste tema que eu estive agora a falar dos erros, podem ir questionando aqui na parte do chat à vontade. Pronto, isto são os principais erros que dá no apuramento de resultados. Agora, vamos então fazer o apuramento de resultados, neste caso, então, mês 14. Pronto, vamos aqui ao menu de apuramento de resultados, que também o encontram, caso tenham no desktop, é até o mesmo nome. Têm sempre estes 3 registros, que já vêm previamente configurados no PHC. Portanto, aqui mês a apurar, mês 14, tipo de saldo acumulado. Temos aqui 3 registros, que são 3 configuradores de apuramento. O que é que o PHC permite? Podemos fazer um a um. Vamos imaginar que é primeiro saldar as contas da classe 6 e 7, depois o inverso dos saldos da classe 6 e 7 e só depois o resultado líquido. Se eu fizer passo a passo, na parte do desktop vocês até têm lá aquilo por passos, o 1, o 2 e o 3. Se eu fizer passo a passo, o que isto vai acontecer é vai lançar um lançamento contabilístico por cada passo que eu aqui executar. Se não, posso selecionar tudo em simultâneo. Ele vai-me fazer um único lançamento contabilístico com o apuramento de resultados. Outra diferença aqui é que se eu executar tudo em simultâneo, à partida, se tiver tudo ok destes erros que tivemos agora a falar, destas validações de SWOT, à partida ele aqui não vai dar erro nenhum. Se eu executar um de cada vez, é natural que ele me dê algumas validações de SWOT. Porquê? Vamos imaginar que eu estou a fazer o primeiro passo, ainda me falta saldar outras contas dos outros passos, é normal que ele me dê essas validações de SWOT nesse primeiro passo.
mas são mensagens informativas e o utilizador consegue prosseguir no apuramento de resultados. Então agora vamos fazer todos em simultâneo. Aqui em baixo vamos definir os dados do documento contabilístico. Eu aqui vou colocar então 31/14/2023. É o apuramento de resultados. Vou então selecionar o diário de apuramentos e o documento de apuramento de resultados. É este tal documento que falei há pouco, que é o documento pré-definido, que tem que ter aquele tipo de braçafo de apuramento. Aqui o número do documento, pronto, já sabem, não preenchendo, ele vai ler ao que está definido na numeração do diário e vamos fazer preparar apuramento. Pronto, neste momento está a indicar quais é que são as contas que está a saldar e vamos fazer lançar documento contabilístico. Dá-nos então a referência que o documento foi lançado com sucesso e agora se eu for então a documentos contabilísticos, vou aqui ver o último registro e tenho então aqui apuramento de resultados no dia 31/14. Ele mostra-me aqui então todas as contas que saldou, classe 6, classe 7, por contrapartida da 818. Tenho neste momento a parte do apuramento feita, apuramento de resultados executada. Que passos é que eu posso fazer seguidamente? Posso ir tirar os mapas, posso fazer a abertura de saldos iniciais. Vamos já fazer a abertura de saldos iniciais, já vamos seguidamente então ver a parte dos mapas. Portanto, neste momento, tenho o ano 2023 com o apuramento feito, posso abrir saldos iniciais no ano seguinte. Para isso, tenho que me posicionar no ano seguinte. Vou aqui a 2024. Não sei se ele ali mudou. Não está ali a mudar. Então, vamos aqui, gestão de anos. Estamos em 2024, estamos. Só aqui fazer referência, a nível do desktop não há esta necessidade de fazer aqui a mudança de ano, vocês podem estar em 2023 e fazer a abertura de saldos iniciais em 2024, portanto posicionados em 2023, porque ele faz referência à data que vocês vão pôr lá no próprio lançamento. Aqui em versão web vocês têm efetivamente que se posicionar em 2024. E vamos aqui à opção que diz abertura de saldos iniciais. Portanto, aqui nesta fase, temos aqui na data do documento que colocar ali 01 do 00, esta parte do 00 é muito importante, de 2024. O diário é o de saldos iniciais, documento de saldo inicial. Aqui nas opções avançadas, isto são duas opções que vos aparecem sempre que estão a abrir saldos. Incluir contas da classe 9 ou separar por centro analítico. Aqui, incluir contas da classe 9, se trabalharem, obviamente, com a classe 9, aqui ao colocarem este visto, significa que vão, ao abrir saldos iniciais em 2024, vão passar essas contas da classe 9 ou não. Vamos imaginar que deixam de trabalhar com a analítica em 2024, portanto, a abertura de saldos iniciais não querem passar a classe 9. Ou separar por centro analítico. O que é que quer dizer separar por centro analítico? Vamos imaginar uma conta 7, compra, venda de mercadoria, taxa 23% nacional. Pronto, vamos imaginar essa conta. Vocês trabalham eventualmente com centros analíticos. O valor de determinada conta, pronto, aqui estou a falar de uma conta 7, nem se aplica, mas vamos imaginar o valor de determinada conta, uma conta 11, por exemplo, é de 5.000 euros nos saldos iniciais. Se fizerem separar por centro analítico, o que ele vai fazer vai dividir esses 5.000 euros por todos os centros analíticos onde ela esteja associada. Portanto, em vez de lançar uma linha da conta 11 com 5.000, vai lançar várias linhas da conta 11 com esse valor de forma a prefazer os 5.000. É para isso que serve este separar por centro analítico. Eu agora não vou picar nenhuma dessas opções e vou preparar documento contabilístico. Ele vai-nos aqui então mostrar o total a débito e o total a crédito. E vou fazer aqui
o lançamento de saldos iniciais. Portanto, ficou aqui o meu lançamento efetuado. Eu agora clico nele e tenho aqui então todas as contas. Já tenho os saldos abertos em 2024, já posso tirar um balancete de abertura, portanto já está aqui tudo ok. Ainda só fazendo um parênteses relativamente à parte do apuramento de resultados, que eu não fiz referência. Quando estamos a fazer o apuramento de resultados e vos apareceu aqueles 3 passos daquele configurador automaticamente, isso pressupõe que eu anteriormente já fiz o lançamento da parte da estimativa do imposto. Portanto, isso obriga a que tenham previamente também de ter feito o lançamento contabilístico da estimativa de imposto, ok? Depois, prosseguindo aqui para a parte dos mapas em causa, que é outra dificuldade que também aparece inúmeras vezes nos utilizadores que eu noto a nível da assistência, é quais é que são os mapas que vão tirar. Aparecem tantos, quais é que são os mapas corretos a consultar, qual é o balanço que tiram, qual é a demonstração dos resultados que tiram. Pronto, vamos ver um pouco essa parte também. Vamos aqui a 2023 novamente. E vamos aqui, conseguimos consultar, portanto, em 2 locais, painel global de análises ou no monitor de mapas e declarações. Vamos aqui ao painel global de análises. Pronto. Agora aqui, o que é que podemos ver aqui no painel global de análises? Vamos aqui à parte da contabilidade e aparece. Vamos começar pelo balanço. Aparecem 3 opções para balanço: geral, micro e pequenas. Portanto, aqui o utilizador tem que saber, ok, no meu ano da contabilidade estou a trabalhar, diz que a norma é geral, portanto já sei que é aqui na parte do geral que eu vou ter que tirar o mapa. Depois, também em desktop, possa-vos aparecer 3 opções, que é o de abertura, é um que diz durante o ano e é outro que só diz mesmo o nome do balanço, acho que aparece a partir de 2017. Portanto, aí já sabem, se quiserem tirar o balanço de abertura, é o que diz abertura, se quiserem tirar durante o ano, é o que diz durante o ano, se quiserem efetivamente este final após o apuramento, é o que diz só balanço a partir de 2017. Creio que é assim que está o nome. Portanto, neste caso, estamos em balanço, norma geral. Aqui o que iríamos tirar era final. Aqui recapitulando, regularização refere-se a mês 13, apuramento é onde fazemos o apuramento de resultados e aqui final é onde vamos consultar balanço. Portanto, para consultarem balanço e demonstração de resultados, deverão tirar no mês final, no PHC que corresponde ao mês 15. E aqui iriam então colocar eventualmente o ano e calcular e visualizar. Pronto, depois aqui tem algumas formas de visualização diferente, quer eu tiro aqui pelas análises, quer eu tiro pelo monitor de mapas e declarações, mas funciona da mesma forma para balanço e para demonstração de resultados. Ele aqui até vos mostra alguns gráficos de forma rápida a nível de liquidez geral, autonomia financeira, rentabilidade, solvabilidade, portanto, de acordo com os valores ele apresenta logo ali. Aqui mostra, portanto, todas as rúbricas, desvios, mostra em percentagem, em valor, pronto. Depois conseguem também, efetivamente, imprimir, quer a nível de balanço, quer a nível de demonstração dos resultados. Portanto, consultando aqui, por exemplo, no monitor de mapas, declarações. Aqui. Pronto. Aqui neste monitor de mapas e declarações também conseguem obter por temas. Portanto, estamos a falar no tema da contabilidade. Neste caso, balanço. Aqui a questão que eu estava a falar, que aparece 3 opções. Portanto, balanços temos aqui o de abertura, o de durante o ano e este que é o final. Portanto, quando vos aparecerem todos estes balanços, já sabem, primeiro posicionam-se na questão da norma e depois então escolhem o que querem, que é o final. Para demonstração de resultados, a mesma coisa.
Temos aqui a demonstração de resultados, temos a demonstração de resultados das micro e das pequenas. Portanto, aqui seria da geral, portanto, que é aqui só a demonstração de resultados. Neste caso aqui, de naturezas, e temos aqui ou por funções. Pronto, isto para extraírem os mapas. Entretanto, vocês vão para extrair os mapas e veem que os mapas não estão atualizados. Vocês imprimem um, veem que não está atualizado, ou mesmo aqui pelo próprio nome veem que é uma versão já obsoleta. Existe sempre forma de os atualizar, quer em desktop, quer em web. Desktop, ele também faz por web service. Em web, existe aqui uma parte que também atualiza os mapas, que é este monitor de settings update. E aqui no tipo de funcionalidade nós vamos dizer o que é que queremos atualizar. Vamos imaginar uma demonstração de resultados. E aqui queremos ver todas, desde sempre, as mais recentes, da última versão disponível. Vamos ver, por exemplo, da última versão disponível. Ele mostra sempre instaladas e as novidades. Portanto, sabemos que da última versão disponível, estes são os mapas aqui que se encontram. Se eles eventualmente estiverem por atualizar na base de dados, à medida que o vão selecionando, no canto inferior esquerdo, vai aparecer aqui a opção de instalar. E assim conseguem atualizar o mapa no vosso PHC de forma bastante rápida. Espero que a formação que este webinar tenha sido proveitoso, que vos tenha dado aqui alguma ajuda nas dúvidas que surgem. Isto é um tema realmente só se faz uma vez por ano, é natural que de um ano para o outro haja esquecimento aqui de algumas partes. Acho que é sempre importante e é sempre bom revermos aqui alguns passos. Pronto, se tiver tudo a vossa parte, só me resta agradecer a vossa presença e desejar-vos uma boa continuação.